E novamente falando sobre aquele último vídeo, sobre aquele ponto sobre adorar a Deus. Adorar a Deus está atrelado com o que a sua terra produz de melhor. O que a sua terra produz de melhor faz com que você adore a Deus. E o fato de cantar, bater palma, participar de serviços, isso não significa adorar a Deus, tá? Essa é uma consequência por estar adorando a Deus que leva a isso, mas isso não é adorar. Adorar é o que a sua terra produz de melhor. E aí falamos sobre o lado econômico, que é a Torá nos orienta a como lidar com o lado econômico. E que há duas formas de se enriquecer economicamente. A primeira forma seria de forma política e a segunda econômica. A forma política é pegar do outro. A Torá condena, a Torá não aceita, então fica de lado. A segunda seria a econômica, ótimo. E como seria essa econômica? A econômica é dividida também em dois níveis. O lado qual o lado? O lado idiota, né? E o lado inteligente, eu esqueci aqui. O lado idiota. O lado idiota é querer fazer tudo. É aquela pessoa que compra terra, ara a terra, planta o trigo, espera o trigo crescer, colhe o trigo, vende o trigo, ensaca o trigo, faz a massa do trigo, vai vender churros e compra os churros. Idiota. Não produz. Ele fica super atarefado e quer produzir tudo. 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. A forma que a Torá orienta é a forma econômica e inteligente, que é saber fazer uma coisa cada vez. O mesmo exemplo. O cara vai arar a terra, ele vai ser imobiliário, o outro vai cultivar a terra, o outro vai ensacar, a outra pessoa vai adquirir uma carroça de churro e que por sua vez vai comprar o trigo e que vai produzir. Ou seja, uma mecânica, é uma soma de tudo, uma coisa de cada vez. E isso faz com que haja movimento, haja tranquilidade. A ideia do descanso, do Shabat, é para que você age de forma inteligente, tá? E faça uma coisa de cada vez. E no momento em que você age dessa forma, a Torá orienta que você age de forma econômica inteligente, porém, tendo dois pontos principais o tempo todo. A Torá nos respalda sobre isso. Que você tenha uma propriedade privada, tá? E que você tenha trocas livres. Acabou. Propriedade privada, tá? Vamos falar para uma pessoa física, individual. Tenha a sua própria casa. Você não pagará aluguel. Mas para ter a sua própria casa, você tem que batalhar para isso. Então você se organiza hoje para ter a sua propriedade privada. Isso fará com que a renda diminua. Ou tenha essa propriedade privada e trabalhe para tê-la. Tá? Viva e construa isso. A Torá está orientando. Essa é uma forma de você aumentar os seus cereais. Tá? E em seguida, tenha trocas livres. Troca livre significa que você faça troca, tá? Troca o tempo todo com ideias, pessoas. Essas trocas livres significa conhecimento. Por exemplo, eu estou fazendo uma troca livre, que eu estou passando meu conhecimento para vocês. Mas essa câmera que está me filmando, né? Também foi um ponto que a gente passou, um pouco mais atrás. Mas a questão da troca livre aí seria, eu estou passando informações para os senhores, referente à Torá, tá? E ao mesmo tempo eu estou aprendendo com os senhores. No momento que um compartilha, faz algum comentário, eu vou pesquisar, vou verificar, e assim eu vou aumentando, eu sou obrigado a estudar, a ler, a ver, a pesquisar e lançar esse vídeo para os senhores. Me anima os senhores, estamos ganhando aqui, está existindo uma troca. Isso fisicamente teria que ter uma conexão. Conexão seria a inter-relação, é onde entra o Shabat, é onde entra o almoço, onde entra o café da manhã. Mas a troca é quando eu tenho essa simbiose de trocar informações. Então, o que tem a ver isso com o lado econômico? Tá? O lado econômico, que eu ganho também, vocês ganham. No trabalho secular, quando você aprende a compartilhar economicamente, você ganha uma compensação em moeda, que é o dinheiro da nação, do país. Então essa é o ganho. Quando você tem a propriedade privada, você tem um espaço, você acaba não gastando pela propriedade privada, mas você já tem a sua propriedade privada. Então é o lado econômico e a Torá ao mesmo tempo. O que seria a moeda que circula
conosco que somos, mexemos com o Torá. A moeda é o Shabat. Ter Shabat, tá, é uma moeda rica, é uma moeda cara, tá? Não é uma moeda para qualquer um. Então o fato de você ter um Shabat é um pagamento salarial semanal. Perfeitamente, a gente recebe por semana e não mensal. Semana eu tenho meu Shabat, tenho meu vinho, tenho lá o meu Kabbalat Shabat, eu tenho uma casa com amigos, eu tenho almoço, tenho café da manhã. Isso é o meu pagamento semanal. Eu trabalho a outra semana, tá? E recebo essa moeda. Para me ter essa moeda, eu tenho que ter troca e tenho que ter propriedade privada. Essa propriedade privada eu posso de logo de cara como minha própria residência, ou um espaço ao qual eu posso residir, ou um espaço onde eu possa centralizar essas pequenas riquezas, né? E isso faz com que haja troca, haja riqueza e haja conexão. Entende? Isso tudo, o fato de você estar numa mesa sentada, participando de um café da manhã, trocando o que você tem por aquele que trouxe a salada, ou por aquele que trouxe o pão, tá? Existe riqueza. O que vai comer pão não vai comer só pão, vai comer pão, manteiga e café. E o que está oferecendo a casa, tá, para abrir, está participando também do café da manhã e da amizade de todos os presentes. Isso é troca. A gente chama de troca livre, que também pode ser aplicado na economia também, que também é funcional. Então, a melhor forma que existe para você começar a adorar a Deus, tá, é realmente tendo troca livre e tendo propriedade privada. São dois pontos simples, trabalhar de forma inteligente, e a nossa moeda é o Shabat. Ou seja, a gente não tem uma moeda física, nossa moeda é a moeda do descanso. É ter o Shabat e entender que o Shabat é uma moeda sua. Isso torna você rico, isso torna você diferenciado, torna você inteligente. Sei que pode ser um pouquinho difícil para alguns entender isso, mas ao entender que o Shabat é uma moeda e que eu só recebo ela se eu tenho troca livre na minha vida semanal, e eu tenho um espaço para que isso aconteça, isso me enriquece, isso me traz ânimo para continuar, tá? Então, por que isso torna você, no momento quando faz a troca, torna você feliz? Vou dar um exemplo aqui, tá? A questão de uma pessoa que produz só batata e o outro que só produz só sapato, para ficar um pouco mais claro. O que produz só sapato não tem interesse em ter sapato, ele tem muito sapato. O que produz batata está cansado de ter batata, e as outras batatas vão nascer também. Então ele não quer ter batata, mas ele se interessa pelo sapato, e o sapato se interessa pela batata. No momento em que os dois fazem uma troca do sapato e da batata, essa troca, eles ficam felizes. É o chamado estado de felicidade. O que acontece ali, estado de felicidade, é a mesma sensação que o pagamento te dá. Esse estado de felicidade, essa satisfação, porque eu agora tenho batata com sapato, eu tenho sapato com batata, tornam-se eles mais ricos. Houve troca. Então, quando há troca, há riqueza. E quando há riqueza, aí existe qualidade de vida. E se há qualidade de vida, isso agrada o Eterno. E se agrada o Eterno e também os homens, isso traz o quê? A adoração. Uau! Por que Caim não adorou a Deus naquele momento? Não houve troca, tá? Houve satisfação própria, só para si mesmo. Mas é um ponto lá na frente. Se não há troca, não há adoração. Quando há troca e há qualidade de vida, traz adoração. Então, esse pequeno texto que fala adorar a Deus significa a questão de ter cereal, produzir o que a sua terra tem de melhor. Então, quando você produz o que a sua terra tem de melhor, é isso, é o lado econômico. Eu estou dando uma pincelada, um pouco de economia, porque isso ajuda muitas pessoas a começar a olhar o Shabat de uma forma um pouco mais prática, tá? O Shabat é uma moeda, para começar. E você só tem aquele pagamento se você fez um bom serviço na semana. O bom serviço é que você trabalhou, é que você executou, organizou, tá? Produziu, tem um espaço organizado, uma casa limpa, uma casa adornada para receber as pessoas que estão ao seu redor. E com isso, essa troca faz você tornar uma pessoa mais feliz, né? Então a pergunta aí, por que então existe pobreza? É simples, tá?
não há propriedade, não há espaço, não há um ambiente limpo, não há um local, então passa a existir pobreza. E não tem troca. Não tem troca, não tem riqueza. Não tem riqueza, você fica no seu estado animal, que é pobre. Naturalmente é pobre. A única forma de você deixar o estado animal para ser um estado em que haja riqueza é o fato de fazer a troca. É o fato de ter o espaço. Então, ter espaço e ter a troca, isso enriquece. E a troca exige conexão. E conexão faz com que haja relacionamento com pessoas. Quando uma pessoa é individualista para si, tá, o tempo todo, e ela não faz troca, ela não recebe o pagamento do Shabat, não recebe o descanso, tá? Então ela fica sem o descanso, sem o Shabat. Essa relação aí da conexão e da desconexão é referente à conexão com pessoas. Por exemplo, aprender Torá via online não é uma coisa muito inteligente. O inteligente é você sentar ao lado com pessoas e estar junto. Isso faz conexão. Se há conexão, existe sim o que? Troca livre. E se há troca livre, há Shabat. Não há Shabat enquanto não houver essa conexão com pessoas, tá? Essa interação. E o espaço também. Então é tudo uma coisa só funcionando. Voltando para o lado econômico, a África, tá? A África não tem propriedade privada, não tem propriedade, as pessoas não têm seu espaço, tá? E também a hora que elas quiserem comprar ou vender a sua propriedade, não podem fazer porque pertence ao governo, ou pertence ao Estado, ou pertence a alguém em particular. Então não há propriedade. Segundo ponto, tá? É a questão da troca. Eles não têm troca entre eles, tá? É uma questão assim imposta e é difícil lidar. Então a África é um país, um continente praticamente pobre, não por causa da geografia, mas por causa da sua economia. Vamos dar um exemplo aí da Colômbia, tá? A Colômbia era um país razoavelmente bem tranquilo alguns anos atrás. De repente ficou um caos, porque parou de fazer troca e a propriedade privada foi extinguida, ou está sendo quase extinguida, né? Então as pessoas não têm esse direito, e isso tornou-se um país pobre da noite para o dia. Nova Zelândia estava numa economia precária. O que resolveram fazer, tá? Permitiram as trocas livres de comércio e interno com a população, e também propriedade privada foi garantida. Hoje, Nova Zelândia é um país praticamente do primeiro mundo, é do segundo, mas é quase primeiro. De uma década, 2 décadas para cá, disparou. Isso acontece de forma individual, e o Shabat tem essa proposta. O Shabat é a sua moeda, tá? Como já falei, e que tem a proposta de gerar em você, tá? O espaço saudável, que traz saúde e alimento, e que tem essa troca livre de relacionamento com pessoas, com ideias, e por aí vai. Bom, então, para fechar aí, tá? Nós temos que ter a educação, é fundamental, que é a instrução de Torá, leis. Nós precisamos ter o nosso trabalho. Cada um tem o seu trabalho individual e deve fazer muito bem feito, mas deve fazer com calma e um de cada vez. Se você está produzindo batata, produza a melhor batata. Se você está fazendo sapato, produza o melhor sapato, mas sapato com boa qualidade. Para o que está comprando, vendendo batata, se interesse em ter o seu sapato. E o seu sapato se interessa em ter a sua batata. Tá? Um exemplo aí do primeiro. Tendo um local também para conviver, e interação social. A interação social aí, tá? É a propriedade, a questão da interação, né? É a questão da troca mesmo, interação social. E é isso aí, senhores. Vamos fazer conexões, vamos ter uma nossa moeda fluente, corrente. E se por acaso em uma semana ou outra você não tiver pagamento, não permita que na outra semana você não tenha. Pelo contrário, trabalhe essa semana para que na outra semana você tenha o seu pagamento semanal, que é o Shabat. E o Shabat é a moeda. Estou falando em linguagem abstrata, o pessoal que está acompanhando o vídeo está conseguindo entender. Esse vídeo está ensinando o seguinte: aí você vai ter o quê? Adoração a Deus, vai ter cereal, e além de ter um cereal, vai ter vinho, você vai ter um estado de alegria. Então, vamos trabalhar para ter o nosso pagamento semanal, que é o Shabat, adorar o Eterno, e além disso, ter um pouquinho de entendimento de economia
porque os dois pontos de economia que nós temos é fundamental entender para colocar em prática em nossas vidas, porque se você está bem economicamente e aí você está sabendo como administrar a sua vida econômica, você também está sabendo adorar a Deus. Não que o dinheiro sirva para adorar a Deus, mas o seu trabalho produzido do melhor que a terra tem fará com que você adore a Deus. Entendeu? Isso aí ficou em Provérbios capítulo 3, está escrito aí direitinho, tá? Esse ponto. Não fui muito mais além, fui até esse ponto hoje aí com os senhores. Eu tenho que olhar aqui porque eu esqueço, anoto um bocado de coisa aqui. E isso vai adicionar riquezas, tá? A riqueza que a Torá fala aqui não está vinculado nem ouro, nem prata, mas está vinculado à qualidade de vida e filhos e instrução. Então, senhores, um shalom aí para todos. Obrigado por estar acompanhando, pela paciência. E lembre-se, o site já está no ar, é iahid.com. Espero que esse site possa ser útil para vocês, as festas, calendário, data. Então, iahid.com. Coloquei de forma bem simplificada para não ter problema. Então, um shalom para todos e saúde. Tchau!